Olá, vamos resolver o exercício 8? Determine a medida H da figura abaixo. Bom, nesse exercício a gente vai revisar aqui o conceito de semelhança de triângulos, ok? Semelhança de triângulos. Então, semelhança de triângulos. Ok? Como é que a gente vai olhar aqui esses dois triângulos para calcular essa altura H? Então, o princípio da semelhança de triângulos vai falar, então, que a proporcionalidade entre os triângulos quando eu tenho, por exemplo, os mesmos ângulos, ok? Então, eu tenho aqui o mesmo ângulo reto que eu tenho aqui. E o mesmo ângulo, né, que eu tenho aqui desse triângulo menor, eu vou ter do triângulo maior. Eu vou fazer aqui em cinza, ok? Então, eu tenho dois triângulos iguais, aliás, proporcionais, perdão. Como eu tenho aqui uma reta paralela a outra reta, passando sobre sobre essa reta aqui, imaginária, né? Então, eu tenho aqui uma reta imaginária. Tenho duas retas paralelas. Esses ângulos aqui, ó, que vão cruzar essa reta imaginária, vou fazer aqui em cores para você visualizar um pouquinho mais, tá? Aqui, ó. E aqui eu tenho duas retas imaginárias aqui, ó. Também vou fazer em cores para você conseguir enxergar. Então, este ângulo aqui, vou dar dois risquinhos nele, é igualzinho a este ângulo aqui, tá? Então, toda vez que eu tenho duas retas paralelas passando, né, sobre uma reta, elas vão passar sobre o mesmo aspecto de ângulo, ok? Isso também é um conceito também lá do ensino médio que a gente também propõe para revisão nesse momento, tá? Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar as retas, mas você já entendeu que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui em vermelho, né? Desse triângulo menor, é igualzinho a esse ângulo cinza, que refere-se, então, a esse triângulo maior aqui. Vamos pintar vou colocar aqui. Vamos pintar esse menorzinho aqui, para que a gente consiga enxergar ele de forma bem intuitiva, tá? Então, vou pintar ele pra gente enxergar. E eu vou sublinhar aqui em azul o maior, tá? Para também que a gente consiga enxergar esse triângulo maior. Então, lembrando o triângulo maior e o triângulo menor. Também vou fazer ele aqui. Peraí. Fazer ele mais por dentro aqui, só para vocês conseguirem enxergar, tá bom? Então, eu tenho aqui dois triângulos, esse triângulo maior em azul e o triângulo menor aqui em vermelho ou rosinha, tá? Então, eu tenho que eu tenho aqui a altura, né? A altura H é o que eu quero saber, a outra altura que é 3 metros. Aí, eu tenho esse comprimento aqui, 4 metros, e o outro comprimento aqui, 4 metros. Bom, vou fazer aqui, obviamente que pintar esse desenho já ajudou bastante, né? Mas você que tá em casa, acho que é interessante você refazer esses triângulos, tá? Então, vou fazer aqui novamente o triângulo em vermelho. Só pra gente conseguir enxergar bem. 3 metros, 4 metros, ok? O ângulo reto aqui. E em azul, vou fazer ele maior aqui assim, mas ele é no final basicamente a mesma coisa, né? Tá?
Ele não vai estar tão bonitão aqui como o de cima, né? Mas você já entendeu. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E eu tenho também que esse ângulo de cima, vou fazer, é igual a esse ângulo de cima, ok? Então, se eu for fazer... Ah, tá, tem que pegar agora, já ia esquecendo. Os comprimentos. O comprimento total aqui vai dar 8 metros, 4 mais 4. E aqui a altura é H. Ok? O que diz, então, a semelhança de triângulos? Vai dizer que a proporção, então, entre os comprimentos, sendo os ângulos, né, iguais. Então, o ângulo oposto ao amarelinho é o... Aliás, o lado oposto ao ângulo aqui amarelinho é o quê? 3 metros. O lado oposto, então, ao mesmo ângulo amarelinho aqui, no triângulo maior, é o H. Então, isso quer dizer que a proporção entre 3, né, vai estar para... Vou botar ele... 3 dividido por H, ele tem que ser proporcional a 4 dividido por 8, ok? Então, a proporção entre esses lados, sendo ângulos iguais, tá? Então, eu pego aqui, ó, o lado oposto ao verde, quem é? 4. Então, coloco 4 aqui em cima, o lado oposto ao verde aqui, ó, quem é? 8 metros, tá? Então, e eu tenho que botar eles, se eu coloco o triângulo menor aqui em cima, eu coloco o triângulo maior aqui embaixo, tá? Vai fazer a diferença inverter? Não faz diferença, porque aqui nós vamos multiplicar em x, né? Então, a gente vai multiplicar em x. O ideal é que o correto é você colocar, então, menor, menor, né, no lado, outro maior, maior do outro lado, ok? Então, a proporção aqui na semelhança. Então, o 3 está para H, assim como o 4 vai estar para 8, tá? Então, vamos multiplicar em x, 4 vezes H igual a 3 vezes 8. Já vou colocar aqui mais isolado possível, tá? E é assim que eu até recomendo que você faça. 3 vezes 8 dividido por 4. Aqui, eu já te indico fazer da seguinte forma. Eu indico você primeiro fazer uma simplificação, 4 por 8 aqui. Vai ficar mais simples, né? Então, 4 dividido por 8 é 2, ou 2 vezes 4 é 8. Então, você já sabe. E aí, aqui, você tem que H vai ser igual a 3 vezes 2, que é o quê? 6. Tudo isso aqui está em metros, então, inevitavelmente, esse H será em metros também, visto que quem está mandando aqui na unidade vai ser esse 3, tá? Então, a gente olhou aqui um pouquinho de semelhança de triângulos, revisou esse conceito aí com você, tá? Então, em casa, recomendo que você refaça o desenho aqui para você visualizar bem aqui essa estratégia, tá? Até mais, muito obrigada!